Muito bem, estamos aqui novamente fazendo a gravação dessa página onde nós temos a pretensão de nos comunicar com todos aqueles que já se encontram prontos para fazer esta grande modificação da sua mente, da sua consciência, com essa busca tão importante do eu interior. Estamos nesta tarde procurando fazer o melhor. Temos aqui uma equipe de companheiros com a maior boa vontade, produzindo este trabalho com o objetivo de atingir todos aqueles já prontos para fazer esta grande modificação. O nosso objetivo em fazer estes comentários sobre o livro Um Curso em Milagres tem como meta a transformação de todo o sistema de pensamento do homem no planeta. O livro Um Curso em Milagres, ele nos oferece, nos mostra um caminho a seguir. Um caminho de muita paz, muita harmonia, fazendo com que possamos nos melhorar a cada dia. Hoje, nós vamos dar início aos estudos do livro Um Curso em Milagres. O livro-texto, ele é composto de 958 páginas. Temos o capítulo número 1, onde é composto por 50 verbetes, aonde o estudante, sempre que julgar necessário, deverá fazer uma leitura para se autoavaliar o quanto está se melhorando, o quanto está compreendendo aquilo que está estudando. Recomendamos também a aquisição desse livro. Todos devem ter este livro em mãos para acompanhar todas as lições com mais objetividade. E com isso, sempre que necessário, nos questionar, enviando perguntas, tirando suas dúvidas, que nós, na medida do possível, iremos respondendo para facilitar o aprendizado de todos. Sempre que iniciamos uma atividade desse nível, nas primeiras lições, existe uma dificuldade natural de comunicação entre o palestrante e os seus ouvintes. Temos já uma longa caminhada de experiência na área de comunicação. Mas hoje a gente vê com muita clareza que ainda precisamos nos melhorar muito mais para oferecer a todos um trabalho de melhor qualidade. Mas vamos deixar de prosa e vamos ao que interessa.
Então, vamos abrir o nosso livro na página número 7, capítulo 2, Revelação, Tempo e Milagres. Eu vou fazer a leitura do texto e a seguir começamos a decifrar cada palavra, cada frase e também com um resumo de tudo que iremos compreender. Começa assim. Capítulo 2. Revelação, Tempo e Milagres. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação e às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade um com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagre te une diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é um estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Então, agora nós vamos fazer as observações necessárias para bem compreendermos esse texto. Iremos como que lapidar cada palavra aqui contida, para que com isso seja grandemente favorecida a compreensão de todos. Vamos iniciar com a palavra a revelação. Revelação é uma energia. Hoje, poucos a conhecem, poucos vivenciam esta energia, porque ela se encontra um nível acima do ego. Portanto, revelação é a nova consciência a ser implantada no planeta Terra. Hoje o homem no planeta encontra-se no ego. Anteriormente, estávamos na barbárie. Em um tempo ainda mais distante, no primitivo. E tudo começou no canibalismo. Portanto, a mudança coletiva da consciência do homem no planeta segue uma ordem universal e necessária a todos. Não há como queimar etapas. Temos que transitar por todas elas, fazendo os exercícios necessários, vivendo as experiências que irão nos permitir adentrar em hora oportuna numa nova agrégora, em uma nova energia. Portanto, a nossa caminhada, nós vamos dar por iniciada no canibalismo, mas tendo a certeza que ela é anterior a isso. Os estudantes que buscam o conhecimento espiritual sabem bem disso,
que a condição humana do homem é uma etapa importante que nós já cumprimos. E agora, como humanos, iniciamos a nossa história no canibalismo. Daí fomos para o primitivo. Vivemos toda a dificuldade da barbárie. Hoje nos encontramos no ego. Eu vou lhes dar uma explicação um pouco mais abrangente do que é, na realidade, a troca, a modificação de consciência. O homem, em sua caminhada evolutiva, em um determinado momento, já estava em condições de fazer a sua primeira modificação importante e mais significativa, aonde inicia-se ali a sua história, contada de uma forma mais clara, mais evidente e hoje mais conhecida por todos nós. Quando Moisés chegou ao planeta, foi para atender a necessidade da humanidade que aqui estava naquela época. Moisés encontrou este planeta, essa escola, na consciência primitiva. Encontrou aqui um homem muito embrutecido, com grande dificuldade de resolver as suas questões diárias. Tudo era resolvido de uma forma muito brusca, violenta. Uma lei anterior a olho por olho e dente por dente. Moisés encontrou a humanidade na seguinte condição. Quando ele falava a eles sobre essa nova lei para a época maravilhosa e importante, olho por olho, dente por dente, aqueles que o ouviam tinham dificuldade de compreender, mais que dificuldade de compreender, de exercitar. Quando Moisés se aproximava dos seus irmãos e falava a eles da não necessidade da eliminação completa dos seus irmãos para viver melhor, eles não o compreendiam. Ele falava a eles: Moisés, nossas leis são maravilhosas, são leis divinas. Pois vejam só, quando alguém chega até a nossa casa, a nossa tenda, a nossa aldeia, e nos causa algum transtorno, nos causa algum prejuízo, que nos deixa enfurecidos, vamos até lá, na aldeia desse agressor, eliminamos todos, queimamos a sua aldeia e damos por isso o problema resolvido. E com a certeza de que daquela aldeia
daquela comunidade, ninguém mais irá surgir para vir nos aborrecer. Agora você vê que essa lei tão branda, tão macia, tão leve, dizendo que se esse agressor nos causar um pequeno prejuízo, nós nos dirigindo até eles, e eles nos compensando este prejuízo, não há necessidade de eliminá-los, de matá-los. Ora, com esta lei, eu vou correr o risco de que outro lá surja e venha novamente me agredir. E fazendo com que venha a se repetir essa dificuldade. Então vocês vejam que Moisés encontrava uma grande dificuldade para implantar essa lei nova de olho por dente, olho por olho e dente por dente, que hoje nós conhecemos como uma lei muito primitiva realmente. Mas foi sobre essa lei que a humanidade surgiu. E aí cumprimos todas as experiências necessárias do primitivo. E quando já compreendíamos um pouco melhor as leis de Moisés, já praticando elas com bastante esmero, a humanidade encontra-se preparada para um novo passo. Um passo ainda mais importante, mais significativo, aonde foi necessário que lá no mundo espiritual fosse encontrado alguém muito e bem preparado para vir ao planeta Terra, assim como Moisés, para fazer esta grande transferência de consciência. Para isso, foi indicado o nosso Mestre Jesus. Preparou-se ele durante 1000 anos para esta empreitada. Que preparação o nosso Mestre teve que fazer? Assimilar o sistema de pensamento ao qual a humanidade estava envolvida. Reconhecer a dificuldade de pensar e raciocinar que esse homem ainda primitivo, mas já pronto para se desvencilhar dessas energias tão densas, ainda se encontrava. Para dar esse passo tão importante. Por que tão importante? Porque mudava profundamente o sistema de pensamento deste homem. Nosso Mestre Jesus, ele não veio implantar apenas um comportamento, mas um novo sistema de pensamento, ainda muito mais abrangente, aonde esse homem ia compreender com muita precisão as energias que ele mesmo emana através do seu pensamento. Tarefa árdua e difícil,
terreno árido, mentes confusas, homens despreparados ainda para dar esse grande passo. Por isso, o Mestre Jesus. Ao chegar em nosso planeta, o nosso Mestre encontrou as maiores dificuldades, os maiores obstáculos, porque esse homem ainda não encontrava-se bem preparado para assimilar todo este conhecimento. Então, o nosso Mestre Jesus apresenta a nós o seu mandamento, que substitui todos os mandamentos de Moisés, aonde ele nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a nova lei, este é o mandamento que eu vos deixo. E isto nos permite dar um passo grandioso dentro de nós mesmos, saindo da barbárie e visualizando esta energia do ego que hoje nos encontramos. Pensamos muitas vezes que todo o ensinamento do nosso Mestre nos permitiria chegar à iluminação. Mas estas palavras, esses ensinamentos, estão à nossa disposição já há 2000 anos. Lemos e relemos incansavelmente todas as suas palavras. E lendo e relendo, concluímos com muita clareza a dificuldade de exercitar, colocar em prática este sistema de pensamento, baseado na lei do perdão. O homem, após 2000 anos de caminhada, ainda tem dificuldade de perdoar o seu irmão. Mas perdoar ainda é muito pouco. Hoje, o livro Um Curso em Milagres nos apresenta com toda clareza que o perdão apenas nos foi oferecido para cumprirmos uma etapa, para exercitarmos o ego. E quando os exercícios se esgotarem, quando as lições forem feitas, nos trouxesse a condição ideal para visualizar uma nova energia, o novo estágio de consciência. Este novo estágio de consciência, sim, de verdadeira luz. Então vejam só. O homem deste milênio dará este grande passo, saindo das energias que o prendem, aprisionam, que o unem às coisas materiais. Hoje, a humanidade escravizou-se à matéria. E agora
Em revelação, o nosso mestre nos mostra com muita clareza que nesse passo que vamos dar, nesse estágio que começamos a fazer em revelação, retiramos as amarras que nos ligam à matéria e nos ligamos com muita precisão às energias celestiais. E ali sim encontraremos todos os recursos necessários para evoluirmos e sermos felizes. A palavra revelação, ela contém um novo conhecimento, uma nova maneira de viver, que aos poucos, a cada passo, a cada experiência, iremos compreendendo cada vez mais e melhor. Nós aqui iremos, de alguma maneira, oferecendo a todos nós uma compreensão melhor do verdadeiro significado desta nova energia, desta nova consciência, deste novo estágio de aprendizado que se chama revelação. Quase que todos os livros sagrados contêm um capítulo chamado revelação. São os capítulos mais complexos, mais difíceis que nós temos para compreender. E agora, o livro Curso em Milagres nos oferece esta oportunidade maravilhosa de compreender com muita precisão esta nova consciência, este novo mundo. Revelação. Voltando ao texto, diz assim a frase: a revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida do medo. Então vejam bem como esse texto nos deixa claro de que a maneira com que a revelação será assimilada e compreendida pelo homem. Quando nós nos deparamos nas primeiras experiências em revelação, o medo, a dúvida, irão como que afastar-se de nós. Mas não de forma definitiva, mas temporária. Porque vejam bem, quando nós estamos estudando esse texto, estamos em um alto nível de meditação, aonde as energias negativas não podem se aproximar de nós, porque nós estamos numa reflexão profunda, estamos altamente protegidos. Mas, ao sairmos desse estágio de meditação e vamos nos relacionar com nossos irmãos nas mais diferentes atividades, o que vai ocorrer? Iremos para a prática, para a experiência, e esses irmãos que ainda desconhecem todo este aprendizado irão nos lembrar da maneira que nós sempre resolvemos os nossos assuntos diários. E num primeiro momento teremos dificuldade de resolver, de esclarecer, de modificar as mais variadas situações e dificuldades
que vivemos no nosso dia a dia. E aí o medo retorna, a dúvida retorna, fazendo com que nós venha a permanecer como um homem velho. E o homem novo ainda não consegue se impor diante das mais variadas situações. Porque este aprendizado está no começo, está no início, estamos vivendo as primeiras experiências. Por isso, é a partir de um tempo, ou precisamos de um tempo, para que possamos colocar em prática, na vida física, estas novas lições, para daí obtermos o resultado desejado. Por isso que esta frase traz esse esclarecimento. A revelação induz à suspensão completa, porém temporária da dúvida e do medo. Mas nós temos que observar um detalhe muito importante. A suspensão do medo e da dúvida é temporária, porque a maioria de nós não sabe o que é dúvida e o que é medo. Primeiro, que nós temos que compreender que o medo é um efeito. O medo não é a causa. O medo reflete um estado de consciência que nós nos encontramos imposto pelas situações do nosso dia a dia. Mas o medo, ele surge da dúvida, da certeza que nós temos da nossa falta de habilidade de lidarmos com as grandes questões existenciais do homem no planeta. Nós não temos ainda a solução indolor dos nossos problemas. Os nossos problemas, as nossas dificuldades de toda ordem, ainda são resolvidas como era resolvido no primitivo. Aqui nós temos que saber, no homem acontece um fato muito interessante. Sempre que ele encontra um exercício, uma experiência mais complexa, ele vai em energias anteriores à atual para encontrar a solução. Porque a barreira que separa ele do mundo, da consciência mais evoluída, ele não consegue transpor. E quando ele retorna na sua consciência anterior, ele ainda é admirado e aplaudido por ter feito algo de maravilhoso e muito importante. Por exemplo, quando nós apresentamos um problema físico de uma ordem mais complexa e nos dirigimos aos médicos, aos pseudo-entendidos de saúde, através dos diagnósticos, é verificado que necessitamos fazer uma cirurgia. Precisamos agredir o nosso corpo físico, dilacerar esse corpo, cortar, ir lá no seu interior e retirar
tudo aquilo que lá nós colocamos. Todas as doenças, os tumores, os cálculos, que lá estão mostrando e provando a nossa capacidade criativa que nós teimamos em não reconhecer. Vejam bem, a dor é efeito, a causa é o pensamento. O pensamento não educado e disciplinado inflige ao homem as dores mais severas, as maiores dificuldades. Voltando ao texto, porque isso tudo são os assuntos que compõem todo o estudo do livro Curso de Milagres, e nós não temos como objetivo de que nesta lição, na leitura dessa frase, nós possamos passar toda a grandeza que essas palavras contêm logo no início dessa lição. Precisamos observar que apenas uma leitura de uma frase nos remete a uma reflexão sobre nós mesmos milenar. Para compreendermos profundamente esta primeira frase, nós temos que nesta encarnação termos já somatizado um grande conhecimento. Há necessidade, para compreendermos bem esse início de texto, uma preparação, uma boa vontade de nos relacionar com o que é novo, com aquilo que ainda ninguém experimentou, por caminhos que ninguém andou. Ser pioneiro é uma palavra que quem vive o pioneirismo sabe da dificuldade que encontra para levar avante as suas ideias e aquilo que ele acha certo. Voltando ao texto, vamos repetir assim. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Vamos refazer o aprendizado dizendo assim: revelação, uma nova consciência. Dúvida, a causa. Medo, efeito. Com esta ordem, torna-se muito mais fácil para que nós venha a nos compreender. A frase seguinte, ela traz ainda melhores esclarecimentos sobre a palavra revelação, pois ela diz o seguinte: reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. Muito bem. Vejam que eu apresentei um comentário sobre a palavra revelação. E o livro
nos leva muito além. Nos leva a uma consciência ainda muito mais ampla. Mostrando para nós até quem nós realmente somos. Muito mais do que tudo que pensamos até então. Vejam só como ele diz aqui. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações. Vejam só. Hoje, para o homem, lhe é ensinado, ele traz essa compreensão de que é muito difícil conversar com Deus. Ou seja, é quase impossível. E que tem aí um grupo de pessoas que diz que fala com ele. Muito bem. Aqui o texto diz que essa comunicação ela pode acontecer com grande precisão. Mas para isso precisamos estar na consciência que permite uma interpretação correta da mensagem que o Pai nos confia diariamente. Os fatos, os acontecimentos do nosso dia a dia mostram claramente a mensagem codificada do Criador. E que nós começamos então a aprender a decifrar com muita clareza os códigos inteligentes que as dificuldades nos impõem diariamente. As dificuldades não são opcionais, são voluntárias e obrigatórias. Todos nós vivemos dificuldades, não há como evitá-las. Naturalmente elas surgem, obrigando o homem a buscar na sua inteligência, na sua consciência, a solução dos seus problemas. Mas se esta mente, esse pensamento, este homem, não for bem treinado e preparado para lidar com assuntos de alta complexidade, não há como ele crescer na sua vida profissional. Ele torna-se um homem muito comum, sem capacidade nenhuma de criação, porque não consegue organizar bem os seus pensamentos. E quando nós começamos a exercitar a nossa mente em toda a sua plenitude, começamos a lidar com as dificuldades diárias com muita alegria. Porque a cada dificuldade bem resolvida, sentimos uma grande alegria. Estamos falando então da alegria da vida. A vida é a maior aventura que o ser empreende por todo o universo. Mas a grande escola, a grande preparação para esta viagem fantástica e maravilhosa acontece neste planeta escola chamado Terra, aonde nós nos preparamos, e muito bem, para avançarmos por outras instâncias do universo. Então, para nós encerrarmos esta segunda página
de nosso trabalho, que estamos nos oferecendo, e a todos aqueles que, como nós, buscam esta nova consciência. Encerramos esta atividade dizendo, nos expressando dessa maneira. Que todos e cada um de nós possa cada dia implantar em sua vida uma disciplina, uma vontade de conhecer-se, de iluminar-se, de viver esta grande aventura em sua maior plenitude. Que possamos nós ter essa disposição esta visão ampla do que é a existência, do que é a vida, do que é a consciência. Com essas palavras, meus amigos, encerramos mais esta comunicação, desejando a todos uma boa compreensão e convidando vocês para as novas páginas que iremos introduzir nesta atividade. Até então, o nosso muito obrigado.